pessoal, meu nome é Mayra, sou mestranda em Direito Processual pela Universidade Federal do Espírito Santo e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês a respeito do parágrafo 2º do artigo 489 do Código de Processo Civil, que assim diz: no caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência da norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam uma conclusão. O parágrafo 2º do artigo 489 incorporou prima facie a teoria dos direitos fundamentais de Robert Alexy, um dos elementos dessa teoria, que no caso é a ponderação. No entanto, essa incorporação ela é apenas prima facie, dado que o termo ponderação ele não é destituído de intenção teórica prévia. Ao passo que a ponderação do artigo 489 pode se referir à teoria do Alexy, ela também pode se referir à ponderação de outros autores. Então, portanto, tem-se que essa incorporação ela é apenas prima facie. Ademais, a leitura do artigo 489, parágrafo 2º, demonstra que, diferentemente do que propõe Robert Alexy, o novo CPC também autoriza que uma regra ela possa ser ponderada, porque quando ele fala normas engloba tanto regras quanto princípios. Então, ele também autoriza que regras sejam ponderadas. Por isso que reafirma-se que a incorporação da teoria do Alexy foi apenas prima facie, pois o Alexy ele não admite que regras sejam ponderadas, apenas princípios. Dito isso, passa-se então a examinar qual é a proposta do parágrafo 2º. O parágrafo 2º, ele requer do juiz que o juiz fundamente o porquê, em determinado caso concreto, a regra será afastada e também que o juiz fundamente quando um princípio terá preponderância sobre o outro em um determinado caso concreto. Pois, por exemplo, não é admitido, em virtude do dever de fundamentação previsto no Código de Processo Civil, que o juiz ele diga que, com base na proporcionalidade, o princípio da liberdade de expressão irá prevalecer, por exemplo, sobre o direito à privacidade. Isso não é admitido. Ele precisa de fundamentar. Quando ele fundamentar o porquê um princípio ele prepondera sobre o outro, ele deverá percorrer as 3 fases do procedimento da proporcionalidade, ou seja, as 3 fases previstas no procedimento da ponderação, que é adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. No que diz respeito ao afastamento da regra, não basta apenas que ele diga que a regra não se aplica ao caso concreto. Ele tem que demonstrar o porquê naquele determinado caso a regra não vai se adequar. É isso que o artigo 489, parágrafo 2º, requer do juiz. Requer não apenas que ele diga que uma regra é inadequada, ele requer que o juiz demonstre o porquê, demonstre os motivos, demonstre as premissas fáticas, demonstre os argumentos aventados pelas partes que devem ser analisados. Então, o que o parágrafo 2º ele quer evitar é que justamente o juiz deixe de aplicar uma lei ou decida que, num caso concreto, um princípio prevalece sobre o outro sem que isso seja devidamente justificado. Bom, espero com isso ter oferecido alguma contribuição a respeito deste tema.